vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu estarei indicando alguns livros para os adolescentes lerem agora no período de férias de final de ano. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já curtem, comentem e compartilhem com seus amigos e familiares. E bora lá! Pessoal, eu separei 5 livros para estar indicando nesse vídeo. E são livros de gêneros diversos e temas bem diversos, mas garanto que são livros muito bons. Então, bora lá. O primeiro livro que eu estarei indicando é A Maldição do Mar. É uma história que envolve bruxas e uma maldição, e ela vai se passar numa cidadezinha, numa baía, bem localizada assim lá em Oregon, Sparrow, se eu não me engano o nome da cidade. E essa história ela vai ter bruxas e maldições também. E ela vai se passar num contexto onde umas mulheres, se não me engano eram três ou quatro amigas, que há muitos anos atrás foram acusadas de bruxarias, onde elas amaldiçoavam os barcos e faziam com que eles não fracassem. E então elas acabaram morrendo, afogadas, e desde então elas, com sua ira e seu sede por vingança, todo solstício de verão, elas voltam, os espíritos delas voltam para se vingar dos homens dessa ilhazinha. E nisso a gente vai conhecer dois personagens principais. É uma moradora dessa ilha, que ela tá indecisa, porque ela já terminou os estudos, se ela tem indecisa se fica cuidando da mãe dela, porque a mãe dela, se eu não me engano, é doente, ou se ela sai daquela ilhazinha para seguir sua vida e com seus estudos. E nisso ela conhece um rapaz que veio visitar no verão, né, fazer turismo e tudo mais. Só que esse rapaz, também por conta das lentas, teve sempre no verão vem bastante gente por conta dessa lenta e do turismo. E vai acontecer que essas irmãs vão vir e muita gente não acredita, e só essa menina acredita nessas três irmãs. Então, para acompanhar sem dar muitos spoilers, eu vou deixar esse resumo dentro desse livro. O próximo livro que eu indicarei é O Bosque das Coisas Perdidas. Também tem a ver com bruxas. Nessa história a gente vai acompanhar uma família que vai passando de geração em geração de mulheres que são bruxas, e vamos chegar na geração da personagem principal. E ela mora num vilarejo que fica entre as montanhas, e durante a época de neve essa fica difícil de sair. E justamente na época que esse livro vai estar passando, a história, vai vir uma nevada muito forte e que vai bloquear a única passagem que dá acesso para o mundo exterior. E essa vilarejo tem uma grande história dessa família, que as mulheres surgiram desse bosque, muito antes desse bosque surgir. E esse vilarejo também, ele é bem conhecido por conta dos mineradores, e a casa onde ficavam os alojamentos desses mineradores virou um acampamento para meninos que já não tem mais solução de desobediência. Aí eles vão para esse acampamento na época de inverno, para ver se eles voltam melhores. Então a gente vai acompanhar um pouco a história dessa jovem em relação à sua fama por ser bruxa, também em relação a esses meninos que vão estar nesse acampamento agora, e também porque no meio dessa drama toda vai acontecer um assassinato. Então quem será que morreu? Quem que cometeu esse crime?
e quando que vão poder descobrir esse crime, até porque a única entrada vai estar bloqueada pela nevada. O próximo livro que eu estarei indicando é O Pacador de Promessas. Esse livro ele foi escrito em forma de teatro e a gente vai acompanhar a história de um rapaz, de um casal, na verdade, que é muito humilde e trabalha com plantações. E bem na época que vai passar essa história, eles estavam passando por uma dificuldade muito grande. Então ele fez uma promessa para uma santa, para que essa santa pudesse ajudá-lo. E se essa santa ajudasse, ele ia carregar uma cruz nas suas costas por uma certa distância, que eu não lembro agora, mas é uma distância bem grande. Tanto que ele vai levar bastante tempo para chegar até nessa igreja, que ele vai ter que andar até uma igreja. Mas a cruz ia entrar e deixar essa cruz dentro dessa igreja. E nisso a gente vai acompanhar o desenvolver dessa história. E também, só que ele não sabia que ele tinha feito essa promessa para essa santa num terreiro de Umbanda. Só que, como ele não sabia, então ele achava que era numa igreja católica. Mas enfim, a gente vai acompanhando o desenrolar dessa história. E é uma história assim bem fácil de ler e bem gostosa. E a gente fica assim, querendo que o personagem consiga realizar essa promessa que ele fez. E esse livro é bem legal e bem interessante de ler. O próximo livro que eu estarei indicando é Amor e Gelado. Esse livro bombou bastante uns anos atrás. E ele vai contar a história de uma menina que vai atender o último pedido de sua mãe, que acabou falecendo, que é visitar seu pai em Florença, Itália. E o pai dela, ela nunca teve contato com o pai, então ela vai contra a vontade. Só que ela acaba recebendo um diário, que era da sua mãe, de quando ela era nova, e a vida dela, a partir do dia que ela recebeu esse diário, vai mudar, porque ela vai se interessar e ver a cidade com outro olhar e vai querer viver as mesmas aventuras que a mãe dela. E nesse desenrolar ela vai conhecer um amigo. E, gente, esse livro é muito gostosinho de ler. Ele traz, principalmente em época de chuva, ele traz essa sensação de época de chuva com chocolate quente e uma pipoquinha enquanto debaixo das cobertas enquanto a gente lê esse livro. É um livro maravilhoso. O último livro que eu estarei indicando é Amor e Sorte. Esse livro eu não lembro se é onde que vai se passar, mas se passa na Europa também, se eu não me engano. E a gente vai acompanhar a história de uma família. E essa família tem vários irmãos, principalmente na casa da personagem principal. Ela é a única menina de vários irmãos. Aí a mãe dessa personagem vai se casar, então eles vão, a família inteira, para essa viagem, ver o casamento da tia. Só que tem um porém. Esses irmãos são três, os principais. Eles estão no ensino médio. Um já está na faculdade, os outros dois ainda. Um deles está terminando o ensino médio e a outra está indo para o último ano. E eles dependem, principalmente esses dois últimos, dependem de suas habilidades nos jogos. Tanto que o que está indo para a faculdade, saindo do ensino médio e para a faculdade, ele é bem popular por conta do rugby e a outra ela é jogadora de futebol americano. Então acontece uma briga ali, um fato muito escandaloso que a escola inteira conhece, com um amigo desse do rugby e com essa menina. E todo mundo fica chocado. Então, no início, eles não querem que a mãe descobre e vão para essa viagem brigados. Aí acontece várias brigas e eles vão ter que se entender e tudo mais.
E, gente, acontece vários se envolver, assim, a gente fica, meu Deus, chocado, casos de família. E esse livro é antigo, porque também é bem legal. E Férias de Verão traz muito essa vibe de Férias de Verão. Pessoal, esses foram os livros. Eu espero muito que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já curtem, comentem e compartilhem com seus amigos e familiares. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e ativar os sininhos de notificações para receber vídeos novos. Então, até a próxima. Tchau, tchau!